Começando então a nossa aula de hoje, nossa aula número 7, e essa aula será dedicada a duas ideologias, o anarquismo e o comunismo. Acabou sendo bom que na reorganização das nossas datas de aula, esses dois tenham ficado juntos, porque a discussão sobre o comunismo ela vai se enriquecer bastante com o que nós temos a dizer primeiro sobre o anarquismo, e porque as duas também compartilham de uma situação comum. Ambas, na verdade, impõem um desafio para o nosso curso, que é que, como eu disse a vocês lá na primeira aula, o nosso objetivo no curso não é ver as teorias que foram propostas pelos autores, e sim certas ideologias políticas que se formaram com o passar do tempo, que se tornaram relativamente independentes dos autores e que animaram movimentos sociais, partidos políticos, transformações históricas. Então, isso é um problema no caso de anarquismo e comunismo, porque essas duas ideologias, elas defendem um ideal que é essencialmente utópico, ou tem permanecido, pelo menos até o momento, essencialmente utópico. Então, nós não temos regimes históricos que exemplifiquem o funcionamento dessas ideologias, com a exceção de pequenas experiências, geralmente de pequena escala, de curto prazo, que não têm condições de nos fornecer uma experiência suficiente. Então, diante disso, há duas alternativas. Ou nós não veríamos essas duas ideologias, porque elas não representaram forças políticas que concretizaram regimes concretos, que realizaram regimes concretos, ou, que foi a alternativa que eu escolhi, nós vamos ver essas ideologias a partir dos princípios que animaram os movimentos que as defendiam. Portanto, não tanto regimes que as concretizaram, mas os movimentos sociais que as defendiam. Então, quando nós estivermos vendo o anarquismo, nós vamos falar das estratégias de luta e das ideias defendidas pelo movimento anarquista. Quando nós falarmos sobre o comunismo, nós vamos falar sobre as estratégias de luta e as ideias defendidas pelos movimentos e partidos comunistas. E, portanto, nós vamos nos centrar novamente na ideologia e não nas teorias abstratas que foram propostas pelos autores. Essa é uma observação importante com relação a essa aula em particular. Feita essa observação, nós podemos entrar no conteúdo propriamente dito, a começar pelo anarquismo, que vai ser a primeira ideologia que nós vamos ver hoje. A definição que eu forneci a vocês no material é a seguinte: anarquismo é a ideologia que se opõe a toda forma de hierarquia, desigualdade e dominação e propõe como alternativa uma sociedade livre e solidária, marcada pela não coerção e pela autogestão. Então, em primeiro lugar, o próprio nome do anarquismo remete a uma rejeição, remete àquilo que ele rejeita. O anarquismo rejeita qualquer forma de dominação ou de exercício vertical de poder. Portanto, a raiz grega desse termo é uma negação da arquia, é uma negação da condição de estar na posição do arcon ou do arconte, na posição de alguém que é superior aos demais e a quem os demais devem obediência. Ela é a negação disso. Ele é normalmente identificado com a negação do Estado, mas o Estado é apenas uma das estruturas hierárquicas de dominação e poder que são rejeitados pelo anarquismo. O anarquismo, na verdade, rejeita qualquer dessas instituições, qualquer estrutura de dominação e de poder que envolva algum tipo de diferenciação
entre os que mandam e os que obedecem, e que envolvam qualquer tipo de hierarquia ou qualquer tipo de coerção. Então, nós podemos dizer, já desde agora, que o anarquismo é, por um lado, uma radicalização das ideias de liberdade e igualdade modernas no estilo do liberalismo. Enquanto o liberalismo propõe um Estado que, ainda que tenha a forma de Estado mínimo, ele vai assegurar por meio da lei e por meio da coerção um espaço de liberdade igual entre todos os indivíduos, o anarquismo reivindica um tipo de liberdade de igualdade que vai além disso. Um tipo de liberdade que não é compatível com a ideia de lei, um tipo de igualdade que não é compatível com a ideia de hierarquia e que, portanto, só tem como ser realizado numa sociedade que seja inteiramente uma sociedade sem classes, uma sociedade sem hierarquia, sem Estado e sem religião. Esta sociedade é a única que é capaz de realizar os ideais do anarquismo. Então, o anarquismo leva longe o suficiente a radicalização das ideias de liberdade e igualdade para não aceitar nenhuma forma de diferenciação e, portanto, rejeitar toda a hierarquia, e não aceitar nenhuma constrição da liberdade e, portanto, rejeitar todas as formas de coerção. Então, neste caso, você tem uma ideologia que ocupa o fecho, ocupa, na verdade, um dos pontos mais extremos da defesa de alguns dos ideais modernos principais. Alguns dos pensadores que ilustram esta ideologia. Aqui eu coloquei os três que normalmente são citados: Proudhon, Bakunin e Kropotkin. Defendem formas diferentes de anarquismo, defendem um anarquismo com argumentos diferentes, defendem estratégias diferentes de luta. Coloquei também alguns autores que se destacam em certas partes do pensamento anarquista. No caso do Malatesta, ele está colocado aqui porque a defesa mais contundente da ausência de Estado, a crítica mais contundente a todas as formas de hierarquia se mostra no Malatesta. A Emma Goldman, porque não apenas ela é uma anarquista destacada, mas ela é a anarquista que levou para dentro do movimento anarquista a ideia de que é impossível você se livrar das hierarquias sem que você questione a superioridade de gênero e a superioridade de raça. Necessariamente estes tipos de superioridade fazem parte dos mesmos elementos de dominação que o anarquismo está tentando rejeitar. E o Stirner, porque ele é normalmente visto como o inspirador de um anarquismo hiperindividualista, que é a raiz do anarcocapitalismo que costuma ser defendido hoje. Então, cada um deles está aí para ilustrar uma questão diferente. Nós vamos ver na parte do anarquismo, inicialmente, aquilo que ele critica ou rejeita, quais são os seus alvos de crítica e por quê. Depois, aquilo que ele defende, o modelo de autogestão que ele defende e a estratégia que ele imagina para chegar lá. A estratégia que ele defende para tentar chegar numa sociedade anarquista. Vamos começar falando dos alvos da crítica. O primeiro alvo de crítica nessa lista aqui, que é uma lista que obedece a um critério histórico, o primeiro alvo de crítica, aquele que se manifesta no primeiro anarquismo, chamado anarquismo da primeira onda, que está presente nos movimentos sindicais principais e nas organizações de trabalhadores, o primeiro elemento de crítica
é a exploração econômica. A rejeição de uma sociedade de classes dividida entre proprietários e não proprietários e a rejeição do trabalho assalariado. O argumento contra o trabalho assalariado, no caso do anarquismo, não é o argumento da mais-valia, não é o argumento marxista da mais-valia. É o argumento que também foi muito utilizado pelo movimento sindical, da transferência de riqueza daquele que não trabalha para aquele que trabalha. No caso, a transferência, na verdade, o inverso, né? Daquele que trabalha para aquele que não trabalha. Em que, por meio do trabalho assalariado, é transferido um padrão de riqueza de quem trabalha para quem não trabalha. Então, existe uma classe proprietária que não trabalha e existe uma classe trabalhadora que trabalha. A classe trabalhadora gera riqueza e, por meio do trabalho assalariado, entrega esta riqueza que ela gera para a classe parasitária, para a classe que se apropria desta riqueza sem que a tenha produzido, em troca de um salário que mantém apenas as condições da sua sobrevivência. Se você quiser, dá para fazer alguns paralelos com a teoria da mais-valia, mas não é o mesmo argumento. É um argumento de valorização do trabalho e de condenação de uma transferência da riqueza da classe que trabalha para a classe que não trabalha. Esse é o argumento classicamente utilizado contra o trabalho assalariado. Então, em qualquer sociedade em que você tenha proprietários e não proprietários, vai haver uma desigualdade radical que não é aceitável para o anarquismo. Por isso a sociedade tem que ser uma sociedade sem classes. Em qualquer sociedade que exista trabalho assalariado, vai haver uma classe que não trabalha, que se apropria de bens daquela que trabalha. Isso não é aceitável e, portanto, você tem que eliminar o trabalho assalariado. Ambas as coisas normalmente fazem parte daqueles alvos preferenciais de crítica do anarquismo. Como é que isso se compatibiliza no caso do anarcocapitalismo? Quando chegarmos lá na frente, vamos falar sobre isso. 2. Aquele que é o alvo mais tradicional, normalmente identificado com o anarquismo, né? O Estado. Nessas 3 formas que estão colocadas aí. Na forma de lei, na forma de governo e na forma de coerção. Primeiro, a ideia de uma diferenciação entre uma instância que produz as leis e uma outra que é obrigada a obedecê-la. É semelhante à relação entre proprietários e não proprietários. Só que aqui o que você tem é um certo grupo que tem o poder de legislar para outro grupo. E um outro grupo que é obrigado a obedecer a legislação feita por este primeiro. Isso cria uma situação que é ao mesmo tempo de desigualdade, de hierarquia, que é inaceitável do ponto de vista anarquista. Se eu tenho inteira liberdade, se eu como indivíduo, eu como ser humano, sou inteiramente merecedor de liberdade, então eu não posso obedecer a ninguém que não seja a mim mesmo. Na medida em que eu não posso obedecer a ninguém que não a mim mesmo, eu não posso estar sujeito a uma lei que foi feita por outro. Consequentemente, não pode haver uma diferenciação entre legisladores e destinatários da legislação, do contrário, você rompe com aquela igualdade e a liberdade radical de que está falando o anarquismo. Na forma de governo é a segunda. Na forma de governo, porque isso significa que haverá pessoas que tomam decisões vinculantes e outras que só sofrem estas decisões. Decisões que dizem respeito ao interesse da coletividade toda, mas que só são tomadas por algumas pessoas. Portanto, o anarquismo é contra todas as formas de centralização do governo, de centralização das decisões políticas que dizem respeito a todos. E, por fim, contra a coerção, que é um dos argumentos mais tradicionais, mais clássicos. Se você quiser, você pode definir o anarquismo como sendo fundamentalmente uma teoria que rejeita a coerção.
A ideia do anarquismo aqui é de que a liberdade de cada indivíduo, o fato de que nós somos indivíduos dotados de livre-arbítrio, dotados de racionalidade, capazes de sermos persuadidos por boas razões a agir num determinado sentido, faz com que seja inconcebível, inaceitável o uso da violência e da força contra o ser humano. Ao usar a força para obrigar um ser humano a se comportar de uma determinada maneira, você está tratando como se ele não tivesse racionalidade, como se em última instância ele não fosse um ser humano, como se ele não fosse capaz de controlar o seu próprio comportamento a partir da sua vontade e fosse uma fera que precisasse ser contido a partir do uso da força. Você está usando uma linguagem animalizante para a contenção da sua conduta, e isso é incompatível com a liberdade e dignidade própria de cada ser humano. A coerção em todas as circunstâncias é inaceitável do ponto de vista do anarquismo. O que significa que uma sociedade anarquista é uma sociedade sem coerção. Mesmo que ela tenha governo, ela não terá coerção. Mesmo que ela tenha autogestão, ela não terá coerção. Existe uma série de escritos, o Kropotkin está entre os principais a escrever nesse sentido. Existe uma série de escritos a respeito de como a justiça penal ela é apenas um modo específico de segregação e animalização humana. De como, na verdade, qualquer recurso a uma justiça penal é automaticamente uma renúncia a tratar seres humanos como seres humanos. O que significa que qualquer Estado anarquista, na medida que ele renuncia à coerção, ele não só renuncia a forçar as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira, mas também a punir as pessoas que tenham se comportado de maneira diversa. Ele renuncia às duas coisas, porque não pode haver nenhum uso justificado da coerção. Nenhum uso é jamais justificado. Nenhum uso é jamais legítimo da coerção, sob qualquer que seja a circunstância, sob qualquer que seja a justificativa. Então, na verdade, o que você tem aqui é uma negação dos três aspectos principais do Estado. Do Estado como legislador, do Estado como governante e do Estado como coator. Nos três casos isso é rejeitado. Qualquer forma de Estado desse sentido é inerentemente opressora. Ainda que determinada conduta afete a coletividade, não é possível a utilização de coerção? É isso. Então ele preza mais pelo indivíduo e não pela coletividade? Não é isso que eles consideram, mas quando a gente chegar na parte da autogestão daqui a pouco, vamos ver, como é que fica a questão como é que fica a gestão da violência, como é que fica a gestão da desobediência, como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, e aí você vê se já satisfaz a sua pergunta, tá bom? Mais à frente. Terceiro, religião, educação, mídia. Os três que atingem diretamente o campo ideológico, o campo da formação ideológica e cultural da sociedade. Segundo o anarquismo, estas estruturas ideológicas servem todas elas para a legitimação da hierarquia e para a legitimação da dominação. O que significa que não adianta você se livrar do Estado se você mantiver a religião do ponto de vista dos anarquistas, né? A famosa frase atribuída a Proudhon é de que o último rei deverá morrer enforcado nas tripas do último padre, né? Então, o que significa que a religião deve terminar junto necessariamente. A religião se baseia em diferenciação entre sacerdotes e não sacerdotes, ela se organiza conforme uma hierarquia, ela dá a entender que existe uma diferença entre a humanidade e entidades sobrenaturais como deuses que são mais poderosos que ela dá a entender que nós merecemos o destino que nós temos, ela dá a entender que você deve suportar sofrimento e injustiça, ela dá a entender que existe uma razão pela qual aqueles que mandam e aqueles que obedecem.
de tal maneira que é impossível separar o elemento da religião da legitimação de formas opressoras de hierarquia. Não há sociedade anarquista em que a religião possa ter sobrevivido. A religião é necessariamente legitimadora destas formas opressivas de exercício do poder. A educação já é um terreno em que eles têm uma posição diferente. Eles são defensores de um certo tipo de pedagogia libertária, mas eles consideram que a educação, da maneira como ela existe hoje, ela é um treinamento para uma sociedade hierárquica e desigual. A educação ajuda a que você conheça desde criança qual é o seu lugar dentro da sociedade, que você saiba desde criança quais são os limites a que você vai ser submetido, quem você deve reconhecer como forças superiores a você, quem você deve obedecer sob quaisquer circunstâncias, qual é a forma de conhecimento que já foi adquirida antes de você e do qual você não participou e que você terá que reproduzir porque você não é capaz de produzir conhecimento autônomo, de tal modo que a educação tal como ela existe hoje, ela não é uma educação libertadora, ela é uma educação que é um adestramento para a dominação, e na medida que ela é adestramento para a dominação, ela tem que ser rejeitada. Existe uma pedagogia libertária que não só se exercita no espaço da escola, mas também no espaço da sociedade como um todo. Vamos falar disso nas estratégias de luta mais lá na frente. A mídia é o terceiro que complementa este processo. Quanto mais, segundo os anarquistas, quanto mais a religião foi recuando na sua influência sobre a sociedade, mais a mídia foi avançando para ocupar este mesmo espaço, na medida em que as imagens, o tipo de cobertura que é feito pela mídia a respeito dos eventos políticos reforçam ideias de diferenciação e hierarquia, e o tipo de entretenimento que é fornecido pela mídia, ele vende uma série de sonhos de felicidade que estão diretamente associados com a aceitação da dominação e com a aceitação da hierarquia. De tal modo que é impossível manter a estrutura de mídia, seja do jornalismo, seja do entretenimento que se tem agora, é impossível, sem uma transformação radical desses elementos, que você tenha aquela pedagogia libertária de que eu já disse que vou falar mais adiante. 4. O imperialismo e o colonialismo. Não pode haver superioridade de um indivíduo sobre outro, tampouco pode haver superioridade de uma nação sobre outra, de um Estado sobre outro. As relações que existam entre comunidades, primeiro, não podem ter a forma de Estado. Segundo, essas comunidades só podem se relacionar entre si como núcleos que têm importância igual, relevância igual e liberdade igual. Qualquer forma de superioridade ou qualquer tentativa de estabelecer algum tipo de liga, algum tipo de federação, algum tipo de união que lembre um Estado em plano mundial deve ser rejeitado. E junto com isso se rejeita o imperialismo como um todo, o exercício imperial de poder sobre territórios dependentes e o colonialismo como forma específica do imperialismo. 5, que é o motivo pelo qual eu coloquei a Emma Goldman naquela lista, é impossível se livrar de todas as formas de diferenciação e de hierarquia se você não eliminar também as diferenciações de gênero e as diferenciações de raça. Isso estava sendo dito já pela Emma Goldman no início do século XX, de que havia uma relação direta entre lutar contra o capitalismo e contra o Estado e lutar contra o racismo e contra o machismo, porque elas eram energias, forças de dominação e opressão que se apoiavam mutuamente e que se misturavam na sua prática cotidiana dentro da sociedade. Então é necessário abrir uma luta contra todas as forças de opressão ao mesmo tempo, incluindo as forças de opressão no nível informal da sociedade, como no caso das opressões de gênero e das opressões de raça. Todos esses são alvos da crítica anarquista.
O anarquismo quer se livrar de todos esses elementos. Quer uma sociedade que não contenha nenhum desses elementos e que não reproduza nenhuma estrutura que lembre esses elementos também. Vamos agora ao que ela propõe, né? Qual é a proposta que é feita pelo anarquismo? E, em geral, essa proposta é identificada com o termo autogestão e com a ideia de uma sociedade autogestionária. Primeiro, o que eles querem dizer exatamente com autogestão? E em que medida a autogestão é uma coisa diferente de governo ou é uma coisa diferente de Estado? O anarquismo, ele não rejeita todas as formas de exercício de poder. Ele rejeita as formas verticais de exercício de poder. Ele rejeita uma organização do poder em que alguns têm poder e outros não têm, em que alguns mandam e alguns obedecem. O anarquismo não tem nenhum problema com as formas horizontais de uso do poder. O que significa que se nós formamos uma comunidade e entre nós decidimos que alguma coisa vai ser feita, ou decidimos por uma certa forma de organização, sem que nenhum de nós tenha sido forçado a isso, sem que nenhum de nós tenha hierarquia sobre os outros, ou tenha poder de coerção sobre os outros, neste caso, você tem um exercício horizontal de poder. Esse exercício horizontal de poder é legítimo. Ele não é Estado, ele não é governo. Essa forma horizontal de exercício do poder é autogestão. Então, aquilo que imagina o anarquista sobre o funcionamento da sociedade que ele defende, é que essa sociedade é formada por pequenas comunidades que se autogovernam, que se autogerem. Pequenas comunidades que decidem por elas mesmas, do modo mais democrático possível, mais participativo possível, quais serão as regras e estruturas com que ela funcionará. Não há nenhum problema com as regras em si, há um problema com leis que são impostas unilateralmente, numa diferença entre legisladores e destinatários. Não há nenhum problema em estrutura de organização. O problema é uma organização hierárquica que é diferenciadora e funciona com base na coerção. Então, organização não é o problema, regras não são o problema é a verticalidade do exercício do poder. É isso que está sendo diretamente rejeitado. Então, para que nós eliminemos aquele elemento da exploração capitalista e pré-capitalista, para isso, você tem que fazer uma socialização da propriedade. A socialização da propriedade, primeiro, não é estatização da propriedade. Não estamos falando de Estado e, portanto, não há possibilidade de estatização. Segundo, boa parte dos anarquistas, aqui não 100%, mas 80% deles, rejeitam o próprio instituto da propriedade. Eles defendem uma transição do instituto da propriedade para o instituto da posse como uso. E, portanto, quando nós estamos falando de socialização da propriedade, nós estamos querendo dizer a socialização daquele objeto de propriedade, para que, ao invés de recair sobre ele propriedade, recaia uma posse socializada, recaia sobre ele uma posse coletivista. Há anarquistas que não são coletivistas, que são individualistas, não são só os anarcocapitalistas, há outros anarquistas que são individualistas, mas a maioria das formas do anarquismo defende coletivismo em relação ao uso das propriedades em geral. O que está sendo contado aqui como propriedade? Nós estamos falando de terras, mas nós estamos também falando de recursos primários, nós estamos falando de máquinas, mercadorias, tecnologias e, inclusive, os direitos de propriedade intelectual. Estamos falando, inclusive, da propriedade intelectual aqui
como parte daquilo que tem que ser socializado. Inclusive, vou voltar a falar disso quando eu falar sobre anarcoterrorismo daqui a pouco. 2. O autogoverno democrático. Então, não pode haver nenhuma dúvida de que a única forma de exercício de governo que permite aquele poder horizontal é a democracia. Desde que ela seja uma democracia direta, amplamente participativa, sem nenhum tipo de condução por parte de um grupo específico, sem nenhum tipo de representação. Então, eles se juntam aqui a uma rejeição da representação que vem desde a época do romantismo. Já tinha em Rousseau o seu principal representante. Rousseau usa o famoso argumento de que a vontade não se representa. Como a minha vontade é livre, como só eu sei o que eu posso querer, ninguém pode saber o que eu quero. Ninguém pode saber o que eu quero e a vontade de outro jamais coincide em 100% das vezes com a minha. Isso é o que significa ter livre-arbítrio. De tal maneira que é impossível que a vontade seja representada, porque é impossível que alguém saiba de antemão tudo o que eu vou querer e opinar sobre todos os assuntos, e mesmo que fosse possível, ela não quereria e não opinaria da mesma forma que eu. Portanto, é impossível qualquer representação da vontade. Consequentemente, só é possível uma forma de democracia direta que seja radical. Uma forma de democracia direta que inclua o maior número possível de pessoas que possam se representar a si mesmas. Em relação àquelas que não podem se representar a si mesmas, o anarquismo, em geral, tem alguma solução para isso, que não seja uma solução de mera exclusão ou de mera representação, mas esse é um elemento mais detalhado, nós não temos como entrar nesse ponto, embora seja um ponto interessante a respeito da discussão. 3. Você precisa reverter aqueles elementos culturais, né, da religião, da educação e da mídia. E para isso você precisa de uma cultura que seja a cultura autogestionária. Você precisa de uma cultura que constantemente reforce a ideia de que nós somos todos iguais, de que nós somos todos livres, de que você não deve aceitar ordens de ninguém, de que você não deve invejar a condição de ninguém, de que, na verdade, a sua individualidade e a contribuição diferenciada que você pode trazer é essencial para a comunidade como um todo, de tal maneira que você tenha, nesta situação, ao mesmo tempo, uma valorização da individualidade e da solidariedade entre os indivíduos. Assim como o socialismo, o anarquismo também rejeita a ideia de competição interindividual, típica do liberalismo. Também considera que isso corrói a solidariedade entre os indivíduos, que isso elimina a possibilidade de uma comunidade real e, portanto, defende valores de solidariedade e de cooperação entre os indivíduos. Diga. Professor, esse plano de mudança cultural, ele não pode ser considerado, de certa forma, uma doutrinação e, com isso, uma eliminação da liberdade de pensar dos pessoas? Ok, certo. O anarquismo parte da hipótese de que, como os indivíduos eles têm uma capacidade de formar livremente a sua opinião, você ser exposto a uma determinada posição não obriga você a aderir àquela posição. Então, como você tem capacidade crítica de selecionar aquilo que você vai assimilar ou não do que é dito por uma outra pessoa, a pessoa lhe dizer é uma forma de tentar colaborar com a formação do seu juízo mediante determinadas informações ou mediante um certo ponto de vista, dando a você ao mesmo tempo a liberdade de se posicionar em favor ou em contrário àquilo que está sendo colocado. Por isso também você precisa, dentro dos mecanismos da própria mídia e da cultura em geral, de contribuições diversas e plurais, de tal maneira que a pessoa seja exposta a múltiplos pontos de vista e, a partir disso, ela tenha a possibilidade de formar o seu próprio juízo, de uma maneira que não tenha sido constrangida pela falta de outras opções, ou que não tenha sido constrangida pelo exercício indevido de um poder hierárquico sobre ela. Então,
É sob condições de liberdade também que eles imaginariam a formação desse juízo dentro de uma cultura anarquista, dentro de uma cultura libertária. Mas se ela racionalmente chega a outra conclusão, fica impossível se implementar efetivamente o anarquismo. Correto. O anarquismo parte da hipótese de que, uma vez que você expõe racionalmente os argumentos em favor de cada posição, ficará óbvio que o anarquismo é a melhor posição, né? Para isso ele tem que ser capaz de se provar racionalmente em contradição com todas as outras possibilidades. Ok? Então aqui você tem esses três elementos, que são os três elementos caracterizadores da sociedade anarquista, né? Em termos econômicos, você tem uma socialização da propriedade. Em termos políticos, você tem uma autogestão democrática. Em termos culturais, você tem o favorecimento de uma cultura autogestionária. Se algum desses três elementos não estiver presente, o anarquismo necessariamente não tem como sobreviver. Se você retira a socialização da propriedade, você introduz uma diferenciação entre proprietário e não proprietário, entre ricos e pobres. Não tem como sobreviver o anarquismo sob essas condições. Se você não tiver uma autogestão democrática, se você tiver, por exemplo, uma democracia representativa, você introduz uma diferenciação entre representantes e representados, entre governantes e governados, entre legisladores e destinatários, que é incompatível com a sobrevivência do anarquismo. E se você não tiver uma cultura autogestionária, então as pessoas não só não estarão prontas para viver nesta sociedade sem coerção, mas elas inclusive trarão consigo uma série de resíduos egoístas, narcisistas, competitivos, que farão com que elas desejem ter mais poder do que os outros, com que elas desejem estar numa posição de superioridade, com que elas compitam por destaque, compitam por atenção, compitam por popularidade, e isso vai fazer com que necessariamente você comece a ter a corrosão deste tipo de sociedade, de uma sociedade anarquista tal como ela foi pensada. Diga. Quando você fala da sociedade de propriedade, você está falando de propriedade como máquina, categorias, o que eles entendem da questão de troca que a gente usa moeda? Certo. Sobre duas questões, sobre uma economia monetária e sobre economia de mercado, né? Existem formas de anarquismo que aceitam a presença do mercado. O anarcocapitalismo é o mais conhecido deles, mas a maioria deles rejeita, porque a maioria das formas de anarquismo abraça o coletivismo. No coletivismo, o modo como a produção será feita é voltada para aquelas que sejam as necessidades sociais e não para o lucro. E, portanto, você não pode ter uma economia monetária nem uma economia de troca, porque qualquer economia de troca faz com que quem esteja participando da troca comece a visar muito mais ao ganho que ele pode obter por meio daquelas trocas do que as necessidades sociais que vão ser satisfeitas por meio do processo produtivo. Então você precisa de uma produção que seja ela própria socializada, tanto no sentido de que todos participam do processo produtivo, como no sentido de que todos gozam dos produtos desse processo produtivo também, sem a necessidade de que você tenha trocas de mercado ou trocas intermediadas por mecanismos monetários. Mais uma curiosidade também. A questão de todos participarem da produção, eu não sei se vocês tiveram sobre isso, participar da produção, por exemplo, crianças, idosos... Certo, ok. Perfeito. Então, você precisa de uma diferenciação inicial entre aqueles que são capazes de participar do processo produtivo e aqueles que não são. Se numa certa comunidade se decidisse que as crianças, que os idosos, que as mulheres grávidas, etc., não estão plenamente aptos ou não deveriam ser obrigados ao processo produtivo, eles poderiam ser excluídos ou temporariamente ou definitivamente. No mecanismo de autogestão. Então a autogestão dá conta deste tipo de coisa. A segunda coisa é que essa participação no processo produtivo não pode ser uma participação em que aquilo que eu vou produzir
seja indicado pela comunidade. Não pode ser. Porque o anarquismo parte da hipótese de que todos nós temos preferências diferentes. Como nós temos preferências diferentes, se nós deixarmos que as pessoas se dirijam para aquelas coisas que elas preferem fazer, todas as posições serão ocupadas sem necessidade do exercício da coerção. Pelo menos este é o pressuposto com que se está trabalhando. De tal maneira que ninguém seria obrigado a participar de algum tipo de processo profissional que não corresponda àquela que é a sua aspiração. Em tese, numa sociedade anarquista, todos poderiam ocupar postos que correspondem às suas respectivas aspirações, de tal modo que ninguém fosse coagido a participar do processo produtivo de um modo diverso daquele que gostaria. Então, essa participação na produção não significa que, se há uma fábrica, todos nós vamos trabalhar naquela fábrica. Não, algumas pessoas vão trabalhar naquela fábrica, enquanto outras pessoas vão, por exemplo, a prestar um determinado serviço. Vão ser, digamos, cabeleireiros. Mas os funcionários da fábrica poderão gozar do serviço do cabeleireiro e o cabeleireiro poderá gozar do produto feito pela fábrica, sem que exista a necessidade de uma troca mercadológica entre eles. Vamos agora à estratégia. Como chegar lá? Como passar da sociedade que nós temos agora para uma sociedade anarquista? Bom, o primeiro ponto do anarquismo é a questão dos sujeitos revolucionários. Segundo o anarquismo, isso aqui já vai voltar quando nós falarmos da propaganda pelo ato. Segundo o anarquismo, o principal elemento necessário para que você tenha um processo de transformação é que existam certos indivíduos que exemplifiquem pela sua conduta e pela sua liderança o tipo de ideologia que o anarquismo defende. Você precisa de sujeitos que sejam destacados pela sua inteligência, pela sua liderança, pela sua capacidade de persuasão, e que exemplifique em todos os aspectos da sua vida o modo como sujeitos anarquistas viveriam numa futura sociedade. Se você tem estes indivíduos, eles são capazes de reunir em torno de si pessoas que estão interessadas naquele mesmo tipo de vivência. Eles são capazes de educar pelo exemplo outras pessoas a terem interesse em conhecer mais sobre as aspirações do movimento anarquista. Eles são, por assim dizer, os garotos propaganda do anarquismo. Eles são o modo como o anarquismo vai se manifestar em carne e osso para as pessoas, enquanto uma sociedade anarquista ainda permanece utópica, mas o sujeito anarquista já está presente nesta comunidade que nós temos agora. Ele já exemplifica em carne e osso agora o modo como sujeitos anarquistas se comportariam no futuro. Então, voltando novamente a Emma Goldman, a Emma Goldman tinha a ideia de que, e por isso tem um certo problema sobre se a contestação de gênero da Emma Goldman deve ou não ser qualificada como sendo feminista, e se for feminista, que tipo de feminismo é, porque a Emma Goldman acha que, por exemplo, a superação dos mecanismos patriarcais, ela é uma responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres, porque homens e mulheres são prejudicados por um processo de opressão dentro desta estrutura. Então, como ela acha isso, ela acha que uma mulher que seja mais emancipada, independente, que não tenha medo de expressar as suas opiniões, que se volte contra estruturas opressoras, que mostre que é possível ocupar um outro lugar, que é possível ter uma outra voz, ela é a melhor propaganda possível deste sujeito anarquista, nas circunstâncias em que você tem opressões de classe, opressões de raça, opressões de gênero, todas elas operando ao mesmo tempo. Que ela é aquele germe capaz de frutificar várias outras pessoas semelhantes a ela a partir da inspiração que é passada adiante. Repito,
Nós vamos voltar a uma coisa semelhante a essa ao falar da propaganda pelo ato daqui a pouco. 2. A Revolução Social. A Revolução Social e o uso da violência. Eu vou, daqui a pouco, quando falar das variantes do anarquismo, citar especificamente o anarcoterrorismo e aí falar um pouquinho mais sobre a questão da violência dentro do movimento anarquista. Mas, desde já, o anarquismo considera que, como o anarquismo ele implica uma derrubada de todas as estruturas de hierarquia e de todas as estruturas de dominação, então há diversos grupos sociais que vão resistir até o último momento contra o movimento anarquista. E esses grupos não podem ser persuadidos racionalmente, isso não vai acontecer. Não vai haver uma unanimidade social em favor do anarquismo com uma passagem pacífica para o anarquismo. Há anarquistas que são completamente pacifistas, existem esses anarquistas, mas eles são a minoria. A maioria considera que o que deve acontecer é uma mobilização das classes oprimidas para, quando já se tiver força e número suficiente, haver um levante social. Esse levante social implica numa derrubada das estruturas normais de poder com a substituição pela autogestão. E é a autogestão que vai fazer a segunda metade do processo. Quem não tiver sido persuadido antes a participar da revolução, será persuadido depois pelos resultados da revolução. Ao viver numa sociedade em que ele tem muito mais liberdade e participa diretamente dos mecanismos de autogestão, ele será convencido das vantagens do anarquismo e, dessa maneira, o anarquismo poderá conquistar, inclusive, os indivíduos que tiverem resistido a ele num primeiro momento. Mas ele não se implanta por uma unanimidade, ele não se implanta pacificamente, ele se implanta por uma derrubada sistemática dos poderes hierárquicos que existem. Inclusive pela eliminação daqueles que sejam os líderes mais perigosos de uma possível contra-revolução, que são os principais proprietários, os sacerdotes, aqueles que são os líderes de mídia. Esses são os principais líderes de uma contra-revolução e, em muitos casos, eles devem ser eliminados pessoalmente, corporalmente eliminados no processo revolucionário. Diga. Se eles não acham que eles querem ter uma sociedade que é contra qualquer tipo de coerção ou violência, eles não acham contraditório você implementar essa sociedade através de coerção também? Correto. Veja só, a coerção e a violência, elas são, dentro de uma sociedade hierárquica, mecanismos de manutenção dessa hierarquia, de exercício e de manutenção dessa hierarquia. Como a pessoa, as estruturas contra as quais você está se voltando para derrubá-las, são as estruturas que têm ou monopólio da coerção, como no caso do Estado, ou têm muito mais meios de coerção do que aqueles que estão se voltando contra ela, seria impossível realizar a derrubada dessas instituições se você renunciasse completamente ao uso de qualquer forma de violência. Nesse caso, existe uma violência libertária e existe uma coerção hierárquica. A violência libertária, vou falar daqui a pouco quando falar do anarcoterrorismo, a violência libertária ela é exercitada por um grupo específico em relação a certas estruturas e outros grupos específicos e com objetivos que sempre estão ligados à sociedade como um todo, ao avanço em direção a essa sociedade autogestionária e não como uma forma de exercitar o seu poder pessoal ou o seu poder de grupo e afirmar superioridade sobre outros grupos específicos, ok? Mas sim, há alguns anarquistas que acham que isso é uma contradição real. Okay? Tolstói, que não era um anarquista, influenciou bastante o movimento anarquista no sentido de uma transição completamente pacífica apenas por meio da educação e da mudança cultural. Alguns anarquistas abraçam essa ideia, mas eles são minoritários dentro do movimento anarquista. Sobre as estratégias de luta. Primeira estratégia é a propaganda pelo ato.
eu quero que vocês lembrem aqui tanto de situações históricas como de situações que são retratadas em obras ficcionais, em que alguém, sozinho, por um ato específico, desafia seriamente uma estrutura hierárquica mais poderosa que ele, mostrando por sinais explícitos que essa estrutura hierárquica não é capaz de dobrar a sua vontade. Que ela não é capaz de dobrar a sua vontade e que ele não se renderá perante aquela estrutura. Então, se vocês imaginarem uma obra ficcional como V de Vingança, por exemplo, o modo como ele trabalha a ideia de um atentado terrorista ao parlamento, que aconteceu de fato, é o episódio do bombardeio do parlamento inglês dentro da história da Inglaterra. O modo como ele trabalha isso é o de um indivíduo que tem ideias anarquistas, que está tentando despertar todos os outros indivíduos. Para isso está fazendo uso sistemático do terror e da violência contra certos grupos, contra certas instituições e em certas ocasiões estratégicas, para criar a visibilidade daquelas ideias e para tirar as pessoas da sua sonolência passiva política, para fazer com que elas também se sintam inspiradas por aquele ato, a serem também como aquele sujeito e a levarem adiante aquela mesma ideia. Então, não à toa, a máscara utilizada pelo V de Vingança é não apenas uma máscara para ocultar a sua individualidade e dessa maneira não fazer com que exista um culto à sua personalidade individual. Ela é também uma máscara que é infinitamente reprodutível, o que significa que qualquer um pode ser aquele personagem, que qualquer um pode ocupar aquela posição, que você pode se sentir inspirado por aquele ato em particular a realizar atos daquele mesmo tipo, na dimensão que você for capaz, nas situações em que você puder. Então, isso é a propaganda pelo ato. Eles acreditam que a propaganda pelo ato é o principal mecanismo de luta. Você precisa de atos específicos de rebeldia contra a hierarquia e de denúncia da opressão, porque esses atos vão atuar no imaginário popular, formando uma inspiração, uma motivação para novos levantes e novas formas de resistência. Essa é a principal das estratégias de luta das 4 de que nós vamos falar. B é uma pedagogia libertária. Ela fica por conta dos professores, mas ela também fica por conta dos pais, ela também fica por conta do companheiro de trabalho em relação aos seus outros companheiros. Ela se reproduz em todos os ambientes. Essa pedagogia libertária é uma pedagogia de partir das situações do cotidiano para tentar mostrar como os problemas do cotidiano estão diretamente relacionados àquelas formas de opressão de que a pessoa não se dá conta, trazendo à tona essas formas de opressão constantemente e fazendo com que a pessoa, com o passar do tempo, perceba que todos os problemas dela estão ligados a essa estrutura opressora, que todos os problemas dela são, em última instância, socialmente produzidos e só podem ser socialmente revertidos. Então, o modo como se faz isso no movimento sindical é muito exemplificador, né? Você começa com uma associação para um fim específico. Digamos, se quer aumentar a carga horária de trabalho ou diminuir o salário, todos se unem para evitar que aquele resultado seja alcançado. Essa primeira união é uma primeira oportunidade de experimentar que o oprimido devidamente organizado tem força de resistência. A partir desta situação, aqueles que sejam os trabalhadores que ilustram o sujeito anarquista, esses trabalhadores mostrarão para os outros como aquele não é um episódio isolado. Aquele não é um episódio isolado porque o patrão e os seus empregados não têm os mesmos interesses, porque eles estão em conflito, porque existe um processo de exploração,
porque aquele processo de exploração é constante, se manifesta em todos os elementos do trabalho. Porque se eles não forem capazes de se organizar, eles vão ser submetidos a uma situação cada vez pior e cada vez mais deplorável de trabalho. E como aquilo se reproduz em todas as formas da sociedade, na mídia que eles assistem, na religião que eles frequentam, no modo como a família se organiza, no modo como o governo toma as suas decisões, a tal ponto que o indivíduo que participa daquele sindicato para se proteger profissionalmente ou inicialmente, passa a ser ele próprio um agente transformador daquele processo revolucionário. Então, essa é a pedagogia libertária, e ela se exercita não só no âmbito da escola, mas no âmbito da sociedade como um todo. No âmbito da escola, ela é mais eficiente, mas ela é também mais rara, mais difícil, porque você vai estar sob supervisão de forças que não têm interesse de que você exerça formas de pedagogia libertária, que, pelo contrário, vão forçar diretamente os agentes educadores a desenvolverem formas reprodutivas de pedagogia. Sim. Todos os pedagogos do tipo Paulo Freire, Vygotsky, que são todos libertários nesse sentido de dar autonomia às pessoas? Tanto o caso da pedagogia do oprimido, como o caso da teologia da libertação e as suas formas respectivas de pedagogia, elas têm inspiração tanto no movimento socialista quanto no movimento anarquista. Especialmente a ideia da pedagogia do oprimido tem uma relação muito maior com o anarquismo do que com o socialismo, e a ideia de uma produção da pedagogia comprometida com a produção do sujeito anarquista, né? Com a produção deste sujeito, com a capacidade dele de questionar a situação social em que ele se encontra e de se tornar ele próprio um agente transformador que não precise mais ser conduzido por ninguém, nem ser representado por ninguém. Essa ideia é uma ideia forte dentro da pedagogia do oprimido, embora boa parte das injustiças para as quais ela chama atenção são injustiças de classe, e para isso ela usa vários argumentos socialistas, mas ela também alerta com relação à religião, ela também alerta com relação à família, ela também alerta com relação ao governo, ela também alerta em relação à mídia, e portanto ela tem várias características que reproduzem aquelas que são as preocupações principais do anarquismo. Não à toa há uma formação de Paulo Freire dentro do anarcossindicalismo, que leva a esse tipo de influência e que faz com que isso se manifeste na forma como ele pensava a pedagogia especialmente. Então o símbolo pode morrer, então vai ser... Correto, exato. O sujeito anarquista, ele quer formar outros que não dependam dele, a tal ponto que ele possa se retirar ou morrer e saber que aquilo vai ser levado adiante por outros agentes transformadores do mesmo tipo. C. Um avanço autogestionário. Você tem que aproveitar qualquer ocasião possível de assembleia, de votação, de participação, de exercício democrático, não importa o quão pequena ela seja. Você tem que aproveitar qualquer situação possível para explorar ao máximo aquela possibilidade de libertação por autogestão. O objetivo é sempre duplo aqui, vai voltar isso na questão do anarcoterrorismo daqui a pouco. O objetivo é sempre duplo. Por um lado, você quer educar todos aqueles que estão participando daquela votação a respeito de quanto de força se pode ter quando se está disposto a questionar e participar diretamente. Por um lado é isso, é mostrar a força da autogestão. Por outro lado, quanto mais você força a autogestão a se tornar libertadora, mais a estrutura que está permitindo aquela votação vai se sentir incomodada e ameaçada por ela, e vai reagir. Ela vai reagir tentando eliminar aquela votação, tentando restringir o que pode ser discutido, tentando eliminar as lideranças principais. E com isso você prova para o sujeito que está ao seu lado que aquela estrutura opressora que você estava denunciando existe. Ela existe porque ela se manifesta todas as vezes que ela for denunciada.
Ela existe porque ela fornece espaços limitados de liberdade na esperança de que ninguém vai usar esses espaços de liberdade. Mas quando eles de fato são utilizados, eles são suprimidos, controlados ou restringidos de alguma forma. Então, isso é o avanço autogestionário como estratégia. E a organização sindical. A organização sindical é a principal das formas de organização e uma das únicas dentro de uma sociedade não anarquista que o anarquista reconhece como tendo um potencial emancipador. Porque, diferentemente de outras formas de associação, digamos, uma associação de bairro, uma associação de condôminos, uma associação de membros de uma determinada profissão, diferentemente de todas essas, o motivo pelo qual os trabalhadores estão organizados é porque eles estão constantemente submetidos a um processo opressor. E, portanto, aquela organização tem como propósito uma luta contra a opressão que é inerentemente anarquista na sua capacidade de transformação. Então, ela é a mais anarquista de todas as formas de organização. Motivo pelo qual alguns dos anarquistas que defendem a democracia de conselho acham que a melhor forma de organizar esses conselhos é a partir de sindicatos dos trabalhadores das respectivas profissões e dos respectivos processos produtivos, daí porque o anarcossindicalismo é uma das formas principais de anarquismo de conselho. Vamos agora aproveitar para responder a pergunta que a Bruna havia feito sobre a questão da coerção. O anarquismo, ele parte de uma antropologia positiva. Ele tem uma visão positiva sobre a natureza humana. Ele acha que os indivíduos na sociedade que nós temos, eles só competem, eles só são violentos, eles só são egoístas, eles só são indiferentes porque eles vivem numa sociedade desigual em que eles têm que garantir o seu próprio espaço sob pena de que outros os oprimam para restringir esse espaço mais ainda. Numa sociedade em que você já tem garantias de antemão de que você será tratado como igual, em que você tem acesso a tudo, em que você participa diretamente do processo produtivo, eles acreditam que as motivações humanas de violência, de rebeldia, de desobediência, elas arrefeceriam, elas diminuiriam a tal ponto que você teria na prática um desaparecimento do crime e da desobediência. Acreditam eles, né? Que isto aconteceria, que o crime é uma resposta a uma sociedade que é opressora e desigual. E, portanto, ele desaparece numa sociedade que não seja, numa sociedade que se reorganize por outras bases. E se ele acontecesse mesmo assim? Bom, se ele acontecesse mesmo assim, a autogestão pode se ocupar disso de duas maneiras. Ou dando ao indivíduo desobediente uma oportunidade de desfazer o dano que ele produziu e voltar a participar ativamente do processo produtivo, ou chegando à conclusão que ele não está mais em condições disso, eu o afastando daquela comunidade, o expulsando daquela comunidade. A expulsão é uma forma de coerção? Sim, mas não é uma coerção que faça com que estabilize uma relação hierárquica de dominação entre a comunidade e ele. É apenas lançá-lo para fora para dar a ele a oportunidade de se juntar a alguma outra comunidade de que ele queira participar. Então, esse é o máximo de coerção que você poderia exercer sobre os indivíduos. A ideia da aplicação de penas no interior da própria sociedade, sejam elas restritivas de liberdade, sejam elas contra a vida, não é compatível com a ideia de não exercício de coerção e estabeleceria alguma hierarquia entre os sujeitos livres e os sujeitos aprisionados, entre aqueles que estão punindo e aqueles que estão sendo punidos. E isso também não é compatível com a organização da sociedade anarquista. Então ela se encontra numa situação em que as duas alternativas, a nova oportunidade e a expulsão, são as únicas alternativas com que ela poderia lidar com um crime que ainda restasse depois da reorganização social. Ok?
Sim? Algumas variantes do anarquismo sobre as quais vale a pena mencionar, né? No anarcocapitalismo, o que você tem é uma espécie de liberalismo radical que já se livrou do Estado. No anarcocapitalismo, o que você tem é uma organização individualista em que existe liberdade individual máxima, se mantém a propriedade sobre o trabalho, a propriedade sobre o corpo primeiro, a propriedade sobre o trabalho, a propriedade sobre bens externos e a possibilidade de trocas de mercado. Continua existindo uma economia de mercado. O que o anarcocapitalismo tem, que faz dele anarco, é que ele rejeita a possibilidade de obediência ao Estado. Ele rejeita que possa haver uma agência central dotada de coerção que pode fazer leis e obrigar o cumprimento de leis que não tenham sido ditadas pelos mecanismos de mercado. Então, um anarcocapitalista é alguém que considera que sim, alguém precisa fazer o policiamento para haver iniciativa privada com diversas empresas de policiamento coletivo e você vai poder escolher entre elas segundo o mecanismo de mercado. Sim, alguém tem que fazer estradas. Para isso vai haver uma competição entre diversas empresas que constroem estradas para que uma coletividade possa contratar aquela que for mais competente em termos de mecanismos de mercado. E isso vale para qualquer serviço, por mais público que você imagine que aquele serviço possa ser, todos eles seriam exercidos privadamente a partir de uma competição entre indivíduos e empresas não mediada, não regulada por nenhuma forma de Estado. Então, a ausência de Estado é aqui o único ponto comum do anarcocapitalismo com o anarquismo. Em todos os outros pontos ele diverge do anarquismo. Em todos os outros pontos ele é muito mais um movimento liberal clássico, sem Estado, e portanto está muito mais próximo do libertarianismo do que do anarquismo propriamente dito ou das outras correntes anarquistas. Diga. A liberdade máxima também entraria? Como assim? É que você disse que dentro disso eles também apoiam as liberdades individuais. Certo, mas eu não entendi ainda a sua pergunta. Porque você falou que o único ponto que se encaixa no anarquismo seria... Ah, correto, liberdade máxima também, correto, sim. Quanto... Diga. Como assim? Ah, certo. Todas essas são restrições à iniciativa privada, né? No anarcocapitalismo, nenhuma dessas restrições existem, porque o salário mínimo é visto como sendo prejudicial aos trabalhadores na medida em que ele faz com que pessoas que poderiam ter emprego não tenham emprego porque as empresas estão obrigadas a pagar aquele salário mínimo. Se elas pudessem pagar menos do que aquilo, elas poderiam contratar um número muito maior de pessoas para exercitar aqueles mesmos trabalhos. Formas como de proteção do trabalho, por exemplo, em trabalhos perigosos. Bom, eles imaginam que as empresas que oferecem mecanismos de proteção e que não expõem os seus trabalhadores a grandes riscos, elas teriam competitivamente vantagens sobre as outras para conseguir trabalhadores, já que os trabalhadores não são obrigados a aderirem a nenhum tipo de contrato de trabalho. E aquelas que não respeitassem essas proteções, pelo menos pagariam um salário correspondentemente maior e dessa maneira conseguiriam ocupar aqueles trabalhadores que estão dispostos a correr esses riscos se for por um salário correspondentemente maior. Então você pode pegar todas as formas de proteção, todos os mecanismos de asseguramento de uma situação básica de proteção do trabalho e vê-los
ou não implementados porque eles são restritivos da iniciativa privada, ou implementados apenas na medida em que eles derivem dos próprios mecanismos competitivos entre as empresas e as oportunidades de trabalho. Como que o anarcocapitalista vê a transição? Ok. O processo de transição. Geralmente, o anarcocapitalista acha que você faz essa transição por meio de uma transição gradual, criando primeiro um estado mínimo. Primeiro você tira o estado da economia, depois você elimina os mecanismos regulatórios, depois você faz com que o Estado se ocupe apenas das tarefas básicas, depois você leva a uma privatização das tarefas básicas, e aí sim você pode transitar para uma sociedade que fosse verdadeiramente anarcocapitalista. Então há um encolhimento gradual a partir dos mecanismos de minimização do Estado. Como? Quem faria o quê? Ah, tá. Emissão de moeda. Interessante. O que você teria seriam comunidades privadas em que os indivíduos aceitam fazer trocas. E essas comunidades privadas determinam quais são as condições da troca dentro daquela comunidade e a moeda que está valendo dentro daquela comunidade. Se várias comunidades de troca achassem que é interessante para os seus participantes adotarem a mesma moeda, elas poderiam, mas elas não seriam coagidas a isso. Uma uniformização poderia surgir pelo fato da uniformização dos próprios interesses daqueles que estão envolvidos. Ok? As uniões aduaneiras em relação a... Bom, não tem Estado, né? Não tem Estado. Então o que você tem é um grande mercado mundial em que todos os indivíduos são membros deste mercado mundial e eles se associam entre si livremente, independentemente de nacionalidade, fronteira ou legislação específica. Né? Posso seguir? Segundo, o anarcocomunismo. Nós vamos ter oportunidade de falar deles ao falar sobre o comunismo também, mas vários anarquistas são anarcocomunistas, só que eles só defendem formas de comunismo em que não exista nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de centralização, nenhum tipo de burocratização, não haja partido único, não haja nenhum tipo de mecanismo repressor. Então, nós estamos falando de formas bastante específicas do comunismo, se associando com as ideias do movimento anarquista. Vários anarquistas são anarcocomunistas, mas isso restringe o tipo de anarquismo que eles defendem e restringe o tipo de comunismo que é compatível com as ideias deste anarquismo. Sobre o anarcossindicalismo, o que eu disse sobre a organização sindical já antecipa parte do que eu tenho para dizer aqui. Não só o sindicato é inerentemente anarquista devido à sua luta contra a opressão, mas, ao mesmo tempo, o sindicato é uma organização já existente na sociedade atual que poderia mediar a transição de autogestão para uma sociedade anarquista. Há uma experiência, quando a gente falar sobre social-democracia, eu vou voltar a essa experiência, que é a experiência que foi tentada na social-democracia de alguns países nórdicos. Há uma experiência em particular, que é a experiência da Nokia no final dos anos 70 e início dos anos 80. A Nokia era uma empresa privada de aparelhos eletrônicos e telefonia que faliu. Ao invés do Estado sueco entrar com dinheiro para sua recuperação e privatizar para algum outro grupo comprar e levá-lo adiante, o que ele fez foi entrar com dinheiro para sustentar a manutenção da empresa, pegar toda a propriedade da empresa e transformar em ações e fazer com que essas ações fossem detidas pelos trabalhadores da empresa. Essas ações podiam ser compradas pelos trabalhadores da empresa, com eles podendo pagar só com base no lucro anual que eles obtivessem dali por diante. Então você passou a ter uma empresa em que os trabalhadores são diretamente acionistas
e o modo como a empresa passou a ser dirigido foi a partir do Sindicato dos Trabalhadores da Nokia, que passou a ser o administrador direto do seu processo produtivo. E num determinado momento se acreditou que esse tipo de transição podia ser feito exatamente desta forma. Você podia ter uma substituição gradual daquela que é a propriedade privada de meios de produção por parte de certas empresas e empresários, para uma propriedade desses meios de produção por parte dos trabalhadores envolvidos em empresas, fazendas e processos específicos, e daí você tem um mecanismo de transição para o qual você pudesse, no qual você pudesse apostar para fazer a transição para o anarquismo. Não era essa a intenção do Estado sueco, fazer uma transição para o anarquismo, mas aquilo que ele tentou com essa empresa em particular era algo que o movimento anarquista e o socialista há muito tempo diziam que era possível, que era uma gestão da empresa pelo sindicato. E a gestão da empresa pelo sindicato é um mecanismo intermediário que leva à possibilidade de uma autogestão produtiva e que já mostra em microescala como é que uma autogestão produtiva poderia funcionar. Finalmente, o anarcoterrorismo. Aqui vamos especificar o sentido em que nós estamos empregando esses termos. Então, normalmente, você qualifica como anarcoterrorismo ou as formas de anarquismo que consideram que o terrorismo é uma estratégia legítima de luta. É uma estratégia legítima de luta contra o sistema opressor e de transição para o anarquismo. Em que sentido se está usando aqui terrorismo? Bom, existe um sentido geral que esse termo tem. Terrorismo é a implementação de um regime de terror. Um regime de terror é um regime em que são praticados atos de violência em massa de tempos em tempos, a tal ponto que nenhum grupo social e nenhum indivíduo esteja inteiramente garantido contra estes processos. As pessoas têm que se acostumar com o fato de que elas estão constantemente sob a ameaça de um ato de terror e que, portanto, elas não têm nenhum tipo de segurança ou estabilidade das suas situações. Isto já nos leva a um primeiro ponto de comentário sobre o anarcoterrorismo. Um dos objetivos do uso do terrorismo, no caso do anarcoterrorismo, é você eliminar a sensação de estabilidade dos indivíduos. Porque, segundo eles, a sensação de segurança e estabilidade é a principal responsável pela aceitação da opressão. Você aceita uma sociedade desigual em que você é oprimido por uma hierarquia, porque em troca você recebe segurança e você tem uma rotina que se repete tranquilamente todos os dias, ainda que essa rotina seja uma rotina de pobreza, uma rotina de privação, uma rotina de exploração, uma rotina de dominação. Mas o seu apego à segurança de que você sabe como vai ser o seu dia, de que você sabe qual é o seu lugar social, de que você já sabe quais são as dificuldades que você vai ter que enfrentar e de que você pode ter segurança de que a semana que vem será como a semana que passou. Este tipo de segurança é aquela em nome da qual se renuncia à liberdade e à igualdade radical. Se você retira isso, se você tem um cotidiano em que você a qualquer momento pode ser vítima de um ato de terror, e você sente que o Estado não pode fazer nada para proteger você, não há nada que o Estado possa fazer para prevenir todos os atos de terror, então aquela que é a principal vantagem que o Estado oferece desapareceu. Se ela desapareceu, agora todas as opressões do Estado vão soar para mim como sendo insuportáveis. Se ele não está conseguindo me oferecer segurança mínima, então a desigualdade não é mais suportável,
a pobreza não é mais suportável, a exploração não é mais suportável, as leis autoritárias não são mais suportáveis. Você traz à tona o mecanismo de revolta dos indivíduos com muito mais facilidade, a tal ponto que a organização de uma mobilização popular e de uma derrubada das estruturas de opressão é muito mais fácil, é muito mais eficiente sob estas circunstâncias. Aqui, novamente, recorrendo a uma peça de ficção, no Cavaleiro das Trevas, do Nolan, o Coringa é um personagem anarquista. Ele é um personagem que encarna vários dos ideais anarquistas. É a ideia de que você tem uma sociedade desigual, em que toda aquela cortesia e educação escondem uma selvageria e uma forma de exploração e dominação, que tudo que precisa para vir à tona são atos específicos que eliminem aquela tranquilidade, aquela segurança social. Quando a sociedade é exposta a um certo tipo de terror com que ela não consegue lidar, que ela não consegue controlar, que ela não consegue explicar e que ela não consegue sequer comprar com dinheiro, ela está numa circunstância tal de instabilidade que toda a sua selvageria vem à tona. E quando esta selvageria vem à tona, a verdadeira face da sociedade se mostra, né? Então, vários dos anarcoterroristas têm ideias muito semelhantes às ideias que são expostas no filme. Tem ideias muito semelhantes às ideias que são expostas no terceiro filme também, pelo Payne. Tem ideias muito semelhantes a de que, se você introduz um elemento de caos, se você elimina a ordem social como ela normalmente funciona, todas as hierarquias caem, todas as explorações se tornam insuportáveis e você tem uma situação de rebeldia social que é muito mais fácil de ser mobilizado do que sob outras circunstâncias. O segundo ponto é que, para o anarcoterrorista, e aqui se inclui os grupos de exercício de atos de violência como atos de propaganda contra a opressão, grupos como os Black Blocs, por exemplo, se colocam dentro desta situação. Geralmente eles partem de uma complementação que vem do seguinte ponto. A violência, principalmente se ela for uma violência dirigida contra certos elementos do patrimônio público e privado, que o Estado considera que são mais importantes do que as pessoas, o Estado reagirá de uma forma tão violenta contra aquilo que deixará claro que ele valoriza mais o patrimônio que as pessoas. Que deixará claro que, quando são atacados os seus centros principais de atenção e interesse, vem à tona qual é o verdadeiro objeto que está sendo protegido pelo Estado, qual é a verdadeira preocupação do Estado, a quem ele realmente serve. A violência traz à tona um certo tipo de reação do Estado que funciona como um mecanismo de visibilidade e denúncia de como ele realmente está funcionando. A tal ponto que aquele que está diretamente comprometido com esses atos de violência atua como uma espécie de mártir. Ele está se oferecendo como vítima de um processo superopressor para que a superopressão se torne visível. Para que a superopressão se torne visível, tenha que ser discutida pela sociedade, a sociedade chegue à conclusão de quando é que a força foi proporcional ou desproporcional, chega à conclusão de que foi desproporcional, chega à conclusão de que essa desproporcionalidade tem a ver com a proteção do patrimônio e dos interesses de certos grupos específicos e que, portanto, é isso que está por trás da máscara do Estado, é isso que está por trás do discurso universalista de proteção, é isso que está por trás de uma ideia de que a segurança pública é de fato pública, de que a segurança pública serve de fato à proteção de todos os indivíduos. Há em alguns casos, no caso de alguns desses grupos, existe também a ideia da violência como uma estética específica.
Porque a violência ela é um mecanismo de reação contra a opressão que o opressor não tem como tirar de você. Ele é aquele último recurso em que você pode denunciar que você está profundamente insatisfeito e que você vem sendo sistematicamente oprimido, mesmo quando todos os outros canais já foram eliminados. Então, se por meio da democracia institucional só se elegem aqueles que têm maior financiamento, se nos debates eleitorais as forças que são mais libertárias sequer chegam a ser candidatos, se nos mecanismos de votação o que está em jogo é sempre muito limitado e não tem potencial transformador, se as reivindicações que são feitas por meio de protestos, por meio de cartas, por meio de passeatas, não conseguem sensibilizar aqueles que são os poderes que tomam as decisões, então todos os canais institucionais de comunicação da insatisfação foram eliminados. Todos eles estão congestionados. Todos eles se tornaram surdos àquela insatisfação social. A violência é o último recurso. A violência é o último recurso que ainda resta para provocar uma reação da parte daquele que o está oprimindo e para comunicar a ele que, embora ele tenha feito de tudo para tornar você impotente, ele não pode eliminar a sua insatisfação, ele não pode eliminar a sua revolta, ele não pode eliminar a sua rebeldia. Você vai ser obrigado pela força a aceitar a opressão que ele está impondo, mas não a gostar dela, não a aceitá-la intimamente, não a se conformar com ela, e neste caso a violência é vista como este último recurso. Nenhum dos elementos anarcoterroristas desconhece que existe um potencial socialmente explosivo da violência. Todos eles sabem que a violência, se tornar socialmente, se ela adquirir uma proporção social, ela pode sair de controle, que saindo de controle ela não tem direção específica. Todos eles sabem que a violência sozinha é muda, que ela não é capaz de fazer o papel de uma demanda, de uma agenda específica, que é necessária uma política de reivindicação e de denúncia específica que seja acompanhada por esta violência, mas todos eles também acreditam que o modo como a democracia é representativa e como o capitalismo está montado, é montado para frustrar sistematicamente todos os mecanismos de reivindicação e todos os mecanismos de escuta. E, portanto, a violência é aquele último elemento da sua cidadania que não pode ser retirado de você por nenhum processo hierárquico. Dentro do anarcoterrorismo, você tem formas de cyberterrorismo. E alguns deles acreditam que essa é a primeira socialização que nós podemos fazer. A primeira socialização da propriedade é a socialização da propriedade intelectual. Essa é a primeira coisa que deve ser atacada. O sigilo dos documentos do Estado e o sigilo industrial das grandes empresas. Essa é a primeira coisa que deve ser atacada e que deve ser socializada entre os indivíduos. Porque se você socializar conhecimento, você não apenas empodera esses indivíduos para entenderem a sua situação e reagirem contra ela, mas se você socializar conhecimento, você faz com que esses indivíduos entendam o quão injusto é que eles fossem privados do acesso a esse conhecimento por mecanismos mercadológicos de propriedade privada. E se eles entenderem isso, essa é a primeira semente, essa é a primeira faísca para que eles se revoltem contra todas as outras formas de propriedade privada, para que eles entendam do que eles estão sendo privados por todas as outras formas de propriedade privada. E nesse caso o cyberterrorismo faz parte deste mesmo aspecto. Vamos encerrar então fazendo um breve comentário sobre as críticas que se faz ao anarquismo. A crítica que o liberalismo faz ao anarquismo é que o anarquismo vai longe demais, certo? É que para defender o indivíduo e a igualdade, ele quer se livrar das estruturas de hierarquia e coerção, porque ele tem uma crença otimista demais da natureza humana, ingênua demais
sobre a natureza humana e acredita que todos os males e vícios humanos vão desaparecer se a sociedade opressora desaparecer. Então, a crítica do liberalismo é de que o anarquismo é otimista em excesso sobre organizar e conter os indivíduos sem o uso da lei, da hierarquia e da coerção. Vejam que a crítica do liberal em relação ao anarquista não é uma crítica de princípio, é uma crítica de estratégia. Em princípio, a defesa dele radical de liberdade e igualdade está correta. É só que o liberal considera que as estruturas de hierarquia e coerção são necessárias para que você possa conter aqueles que são os males inevitáveis da natureza humana, para que você possa, inclusive, respeitar a liberdade e igualdade sob condições de competição e violência. 2. O conservadorismo. Né? Já vimos a crítica do anarquismo ao conservadorismo. A crítica do conservadorismo ao anarquismo é praticamente o exato oposto. É praticamente a mesma denúncia feita para o lado de lá. Né? O anarquismo é a pior de todas as ideologias, porque o anarquismo ele não se limita a, como o liberalismo, problematizar a tradição. Ele quer se livrar dela. Ele não se limita a problematizar a autoridade, ele quer se livrar dela. Ele não se limita a problematizar a lei e a coerção. Ele quer se livrar de tudo isso, porque ele acredita numa natureza humana que pode ser inteiramente redimida neste mundo, que pode se tornar perfeitamente pacífica e perfeitamente justa ainda neste mundo. E nesse sentido, ele só está plantando as sementes do caos social, de um tipo de revolução que ele não será capaz de controlar, de um tipo de revolução que inevitavelmente termina em barbárie e é seguido por alguma forma de autoritarismo. E, finalmente, da parte do socialismo, de que o socialismo acha que o principal problema com o ideal anarquista é que o anarquista não reconhece que existem forças contra-revolucionárias. Que aqueles indivíduos e grupos que detinham os poderes numa sociedade capitalista desigual, eles não vão simplesmente desistir desses poderes, uma vez que existe uma mobilização popular ou mesmo uma revolução política. Que, na verdade, eles vão estar constantemente tramando o retorno àquela situação original e constantemente tramando de dentro a derrubada desse processo de autogestão. Daí porque uma autogestão que renuncia a mecanismos de legislação e a mecanismos de coerção, ela está abrindo as portas para o movimento contra-revolucionário e ela não tem como durar no tempo, ela não tem como se sustentar estavelmente, porque aquelas que são as forças interessadas numa sociedade desigual reimplantarão essa sociedade desigual, se aproveitando de todas as portas e janelas abertas deixadas pelo anarquismo. Então, essa é a crítica da parte do socialismo. Não conseguimos ver nada do comunismo hoje. Então, vamos, na próxima semana, começar pelo comunismo, e aí nós vemos a parte que havia ficado ainda para a segunda metade de hoje. Então, nos vemos na semana que vem para darmos continuidade a partir do comunismo. Eu vou ter que dizer a vocês como é que vai ficar o calendário daí por diante.